Estamos na última lição do projeto Raízes, voltando os olhos para a bendita esperança, o verdadeiro pentecostalismo. E hoje a última lição, mas essa última lição vai ter grande valia, porque a palavra de Deus, e quando nós aprendemos da palavra de Deus, eu não tenho dúvida, excelente coisa é. Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa. Lá em Tito, texto básico, Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13. Diz assim a poderosa palavra do nosso Deus: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Qual tem sido a tua esperança, meu querido irmão, meu querido irmã que me assiste pela live? A Bíblia fala que muitos colocam a sua esperança no dinheiro, muitos confiam em cavalos e cavaleiros, mas nós confiamos no Deus poderoso, no Deus que nos salvou e no Deus que vai nos levar para os céus. E a nossa maior esperança vai ser o arrebatamento da igreja. E isto vai acontecer, meus queridos irmãos e irmãs. E aqui eu já lanço uma pergunta para você aí que me assiste. Você está preparado para ter um encontro com Jesus Cristo? Porque a Bíblia Sagrada, ela diz que vai ser num abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido. E nós temos que, agora que os tempos já estão se findando, nós temos que nos apegarmos mais e mais e mais com Cristo Jesus. E se porventura, você que me assiste, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o momento de entregar a sua vida para Jesus, porque Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. O arrebatamento da igreja está cada vez mais perto. E a nossa maior expectativa como crentes é o arrebatamento da igreja. E se você porventura também não tem essa expectativa no seu coração, alguns conceitos precisam ser revistos, meu querido irmão e minha querida irmã. Sabe por quê? Nós vamos aprendendo da palavra de Deus. O nosso primórdio é o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai voltar para buscar a igreja. Esteja atento, isso não é a palavra do irmão Marcelo, do pastor André e nenhum pastor, é a palavra de Deus que nos garante que isso vai acontecer. E nós temos que estar preparados, vigilantes, atentos em todos os momentos. Como está a nossa vida espiritual para com o nosso Deus? Você tem sido um verdadeiro exemplo de cristão aqui na face da terra? Abra a Bíblia, lá, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. É bem conhecido, mas vamos ler que vai ser um versículo também que nós iremos tirar proveito e lições. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ah, meus queridos irmãos, não tenha a esperança nas coisas dessa terra. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Nós temos que ter os nossos olhos fitos em Cristo Jesus.
agora mais do que nunca, estamos vivendo tempo de pandemia como nunca vivíamos antes. É tempo de arrependimento, é tempo de nós fazermos uma autoanálise da nossa vida espiritual. Nós podemos melhorar de patamar, depende de nós, do nosso coração, é o quanto nós temos o desejo de buscar a Cristo ainda enquanto nós estamos nessa terra. Mas se a nossa esperança for apenas nessa vida aqui, nós somos os mais infelizes, porque a nossa morada eterna não é aqui nesta terra, a nossa morada eterna está preparada para nós com Cristo Jesus nos altos céus. Mas para isso nós temos um processo aqui ainda na terra, nós estamos nos preparando para ir morar com Cristo Jesus nos céus. E Paulo aqui, ele fala aos coríntios, que para nós não termos a esperança aqui na terra, como eu falei aqui, muitos estão depositando a sua confiança, a sua esperança no dinheiro, mas quando bate a Covid-19, quando bate o câncer, quando bate uma enfermidade maligna, o dinheiro não pode comprar se não for a misericórdia e o poder de Cristo. E como eu já frisei, a maior esperança de todo crente tem que ser o arrebatamento da igreja. Este mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Algumas coisas que nós tiramos proveito é de estar na casa do nosso Deus e viver na presença dEle. Isso é coisa maravilhosa. Vivermos bem na nossa casa, vivermos bem no nosso emprego. Aonde nós estivermos, nós venhamos a ser verdadeiro testemunho de Cristo, anunciando e pregando a poderosa palavra de Deus, anunciando, advertendo as pessoas que este grande dia ele vai chegar, que é o arrebatamento da igreja. E a palavra arrebatar, ela quer dizer arrancar, tomar para si. Meus irmãos, vai ser coisa tremenda neste dia. Esteja atento, esteja com a vida espiritual no altar do nosso Deus. Não vacile os teus pés nem para a direita e nem para a esquerda, mas os caminhos que são estreitos que conduzem ao céu. É o caminho de renúncia, é o caminho que você tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Quer ver só mais um texto que vai abrindo o nosso entendimento a respeito da vigilância e de termos que estar atento a todos os momentos? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículos 32 e 33. Marcos 13, 32 e 33. Versículo 32 diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. 33. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Aqui é uma advertência, sobreaviso, vigiai e orai. Você não sabe a data, você não sabe o tempo, dia, nós não sabemos nada. A Bíblia diz que nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Estejai atentos, meus queridos irmãos. Não é tempo da gente brincar com a vida espiritual, não é tempo de nós brincarmos com o Evangelho, como nós temos visto. Isso é triste, mas muitos ministérios brincando com a palavra de Deus, falando o Evangelho como água com açúcar. Não, meus irmãos, é tempo de nós vivermos o Evangelho genuíno, verdadeiro, Evangelho boas novas, as boas novas de Cristo Jesus para a sua vida. E nós temos que estar atentos.
Um soldado, quando ele está na guarda, ele tem que estar atento, porque pode chegar o inimigo, ou pode chegar um superior deste soldado. Se ele não estiver atento, ele vai tomar uma advertência. Se ele não estiver atento, o inimigo pode roubar a sua arma e ceifar a tua vida. Nós temos que estar atentos, meus irmãos. Estar com os ouvidos espirituais sensíveis a ouvir a palavra de Deus. Porque muitos crentes já não têm mais a sensibilidade. Temos que voltar ao primeiro amor, a resgatar aquilo que quando nós confessamos o Senhor como o único suficiente Salvador. De maneira nenhuma nós temos que viver uma vida relapsa, pois nós fomos criados como imagem e semelhança de Deus. Você já parou para refletir que coisa linda? Façamos-nos a imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma ser pedra de tropeço. Nós temos que ser servos de Deus, autênticos, pessoas íntegras, honestas e santas, para buscar a presença do nosso Deus a cada dia. Vai acontecer o arrebatamento, arrancar, tomar para si. O Senhor vai vir nas nuvens dos céus e vai arrebatar a sua igreja. Esteja atento. Viu que bonito aqui a palavra? Ela fala sobre aviso. Vigiai, vigilância total, atenção máxima com a vida espiritual. Lucas capítulo 21, de 34 a 36. Vamos conhecendo a palavra de Deus. Lucas capítulo 21, versículo 34 e 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Glória a Deus. Acautelai-vos, mais uma vez aqui. Meus irmãos e irmãs, crente é crente, servo de Deus é servo de Deus. A coisa é séria, não é brincadeira. Nós não estamos aqui para brincar de sermos crentes. Nós temos que ser crentes fiéis a Deus em todos os momentos, para não entrar em orgia, embriaguez. Infelizmente, é com lamento e dor no coração, existem muitas pessoas denominadas cristãs que estão nessa situação. É triste, é muito ruim que as pessoas vivam em orgias, em embriaguez, prostituição e tudo aquilo que não agrada a Deus. É real. Muitas vezes essas pessoas brincaram com as coisas de Deus. É sério, o tempo agora é de nós estarmos, é de joelhos no chão, é lendo a Bíblia, é estarmos em comunhão com os irmãos, é nós estarmos muito mais envolvidos com a obra de Deus. É tempo de nós estarmos em mais comunhão com Deus. As preocupações da vida também têm tirado muito sossego de muitos crentes. Saiba que o Senhor tem cuidado de você, meu querido irmão, minha querida irmã. Descanse em Deus. Não seja uma pessoa relapsa e nem acomodada,
mas seja uma pessoa que descanse no Senhor. Como a Renata, ela falou aqui de uma forma muito usada por Deus, você vai descansar no Senhor, porque você confia nele, mas você não é uma pessoa preguiçosa, você não é uma pessoa negligente, você é uma pessoa que trabalha, busque a Deus, trabalhe, e Deus vai cuidar de você sempre, porque Ele não vai contra a palavra. Por isso, nós lemos aqui 2 textos últimos, em Marcos e agora em Lucas: acautelai-vos, esteja de sobreaviso. O sentinela tem que estar atento a todas as coisas, esteja com os olhos, meus irmãos, atento. O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele é sujo, e ele quer afastar muitos crentes dos caminhos do Senhor. Nós temos que estar com os olhos, os ouvidos espirituais e a mente em Cristo Jesus, para que nós não venhamos a cair nas ciladas do maligno. Esteja atento, eu não tenho dúvida que através desse estudo, o Senhor tem falado ao teu coração. Abra a Bíblia, vamos aprendendo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aqui Paulo está falando que para os tessalônicos não serem pessoas ignorantes a respeito das pessoas que dormem. A pessoa que dorme aqui são aquelas pessoas que já morreram em Cristo. Tá bom, meus irmãos? Dormir aqui é as pessoas que morreram em Cristo Jesus. Para não entristecerdes como as demais que não têm esperança. Tem muitos crentes que não têm esperança, meus irmãos. A esperança do crente, de muitos crentes, é como eu já frisei lá, em 1 Coríntios 15, 19. É só nesse tempo aqui, é só nessa terra. E ele é o mais infeliz, ele não sabe que o melhor está por vir ainda. Ele precisa ter um encontro ainda verdadeiro com Cristo Jesus. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram em Cristo. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, no dia do arrebatamento da igreja, as pessoas, os nossos irmãos crentes que morreram em Cristo, esses ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, subiremos também com o Senhor Jesus. Coisa tremenda, né? Desejo do meu coração, mas a gente não sabe porque a vontade é de Deus. Mas o desejo que eu gostaria agora, pastor André, era que o Senhor Jesus viesse agora e buscasse a gente. Agora, nesse momento mesmo aqui, ó, ficava microfone, pastor André, Renata, Alex, ficava tudo aí. Aleluia! E a gente subisse com Cristo Jesus, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa bonita. Mas a gente não sabe quanto tempo nós ainda vamos viver aqui, por isso que nós temos que viver sempre com Cristo, mas os sinais dos tempos estão aí, os sinais já estão acontecendo. Vamos para o versículo de número 16. Porquanto
o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Que texto bonito, Jair. É uma preparação, como Pedro, ele fala que nós somos forasteiros e peregrinos. A nossa morada eterna não é aqui na terra. A morada eterna do cristão é nos céus, ao lado do poderoso Deus. Esteja preparado, meu querido irmão e minha querida irmã, com bastante oração. Seja um verdadeiro crente, um verdadeiro templo de Deus aqui na face da terra. Não se envergonhe de Cristo. Não tenha vergonha, porque Ele não teve vergonha de nós. Ele foi até uma morte dolorida e morte de cruz, para que houvesse salvação e perdão dos pecados a um pobre pecador. O maior fato que já aconteceu, a melhor coisa que já aconteceu, foi quando o Senhor Jesus Cristo nos salvou naquela cruz. Não vai existir coisa melhor do que esta. Não vai existir nunca mais, não vai ter. A nossa alegria, ela vai continuar, porque nós iremos morar nos céus com Cristo Jesus. Tá bom, meus irmãos? Que seja este ensino, voltando os olhos para a bendita esperança. A nossa bendita esperança é Cristo Jesus. Não vacile os teus pés dos caminhos do Senhor. Seja uma pessoa honesta para com Deus, uma pessoa que busque os dons do Espírito Santo a cada dia. Uma busca incessante dos dons do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares. Ore a Deus, para que Deus venha salvar as pessoas da sua família que ainda não o servem. Vai orando, como o nosso irmão Jair falou, vai orando, vai batendo, vai insistindo, e Deus vai ouvir a tua oração. E esteja atento aí, sabe por quê? O Senhor vai nos tomar para si, que é a palavra arrebatar. O Senhor vai nos tirar daqui, e vai nos elevar aos altos céus, no arrebatamento da igreja. Que Deus vos abençoe, te dando uma excelente semana de muita paz, muita saúde, muita presença de Deus, muita comunhão com Deus, de muita leitura da Bíblia, muita oração, e que você fale muito de Jesus para muitas pessoas. Deus te abençoe poderosamente, e eu volto a palavra para o querido pastor André Henrique.